Bem-vindas, bem-vindos ao nosso vídeo sobre a geração de tensões trifásicas, parte 2. Na primeira parte desse vídeo, nós fizemos uma revisão da geração de tensões alternadas senoidais, num circuito monofásico, e em seguida expandimos para a condição de geração de três tensões senoidais. Chegamos no ponto de começar a trabalhar com essas três tensões alternadas senoidais, porém ainda sem termos a composição num sistema trifásico propriamente dito. Fiz um rápido comentário para nos motivar a encarar o entendimento da origem das tensões trifásicas e eu mostrei que para a composição de um circuito trifásico, onde as tensões são combinadas, dependentes, etc., é necessário criar essa combinação, essa dependência, a partir da conexão, da combinação física entre as bobinas lá dentro do gerador. E encerramos o vídeo anterior apresentando a primeira forma de conexão entre elas, que é conhecida como conexão estrela, ou Y. Ficou como tarefa para esse vídeo, e a gente vai começar assim, a análise cuidadosa dessas tensões que ficam disponíveis a partir dessa conexão estrela do gerador. Com a disponibilidade daquele ponto neutro, existem aqui mostradas no slide as três tensões que a gente pode visualizar entre cada fase e esse ponto neutro. São elas o VAN, VBN e o VCN que aparecem aí. Atenção para essa forma de representar uma tensão com dois indicadores, pois sempre é necessário entender o primeiro indicador como o ponto de maior potencial e, consequentemente, o segundo indicador como o ponto de menor potencial. Assim, a tensão VAN indica um potencial maior em A do que no neutro, a VBN indica um potencial maior em B do que no neutro e o VCN potencial maior em C do que no neutro. Por esse motivo, a seta que indica a tensão deve ter a sua ponta apontada ou colocada em A, para não ser redundante. Então, a ponta da seta no ponto de maior potencial e a cauda no ponto de menor potencial. Aqui, eu resolvi representar essas tensões do lado de fora da máquina, só pela facilidade de espaço para indicar essas setas, mas a gente pode perceber que elas são exatamente iguais às tensões que estão lá dentro da máquina, em cada bobina, em cada fonte que aparecia naquele slide anterior, ou seja, em cada fase do nosso gerador, como indicam essas três novas setas nessa nova posição. Por isso, esse grupo de tensões é chamado de tensões de fase, tanto quando essas tensões estão representadas do lado de fora, quanto quando elas estão do lado de dentro do gerador. Também vou aproveitar esse mesmo esquema para representar o outro grupo de tensões, que dessa vez não são mais entre as fases e o neutro, mas entre dois pontos de fase. Ou seja, temos a tensão entre A e B, anotada aqui como VAB, entre B e C e entre C e A, as tensões VBC e VCA, respectivamente. Não podemos esquecer do que acabou de ser comentado sobre o significado do sentido que essas setas apontam, tá certo? Essas tensões podem também ser medidas ou calculadas em qualquer ponto dos condutores que distribuem essas tensões entre o gerador e as cargas em qualquer situação de 3 ou de 4 fios. Desse jeito, com esse nosso interesse de medir ou calcular essas tensões entre os condutores dessas linhas, que podem ser linhas de transmissão, linhas de distribuição, é costume chamar esse grupo de tensões de linha, pois são as diferenças de potencial entre os condutores das linhas de transmissão e distribuição. Aí a gente fica com esses dois grupos de tensão, VAN, VBN e VCN, são aquelas observadas em cada fonte monofásica do nosso gerador, chamadas de tensões de fase, e as tensões VAB, VBC e VCA são as diferenças de potencial entre os condutores das linhas, chamadas de tensões de linha.
Feita toda essa ginástica para explicar a vocês esses apelidos dos agrupamentos de tensões, agora é importante fechar a construção do diagrama fasorial para todas essas tensões, semelhante ao que foi feito quando tínhamos ainda as três fontes monofásicas independentes. A ideia continua sendo a mesma, na sequência de fases direta, qualquer ponto do diagrama fasorial que tomar como referência, a gente vai ter que perceber nesse ponto a passagem das fases em ordem alfabética, ou seja, primeiro passa o fasor VAN, depois VBN e depois VCN nesse caso. Então, tudo torna a se repetir enquanto o gerador ainda estiver ligado. VAN, VBN, VCN, VAN, VBN, VCN. Por exemplo, num ponto de referência aqui, poderia ser em qualquer lugar, essa vai ser a ordem de passagem, repetindo indefinidas vezes A, B e C nessa ordem. Esse desenvolvimento que a gente está começando aqui, não vou fazer tanto para a direta quanto para a inversa, mas no final, a conclusão, a gente mostra o que pode ser aplicado de um para o outro, ok? Quando aqueles dois conjuntos de tensões forem associadas ao mesmo sistema trifásico, é preciso que a gente defina uma forma de completarmos aquele diagrama fasorial anterior, né, que eu trouxe só os fasores aqui que eram associados às tensões de fase, a gente precisa incluir aqui as tensões de linha. Além disso, como está escrito no slide ali no texto em pretinho, é necessário definir uma relação entre as tensões de fase e de linha para essa conexão Y do gerador. E aí, onde vão entrar essas tensões de linha? São maiores ou menores do que essas de fase que já estão aí? E quanto à posição angular? Vão estar para cima, para baixo, para trás, para frente? Vou trazer aqui um recorte do esquema de conexão das bobinas que nós trabalhamos agora há pouco. E nesse caso, recortando as bobinas, trazendo desse recorte as bobinas A' e BB', de onde a gente consegue observar que vem junto com elas, né, as diferenças de potencial VAN, VBN e lá entre os condutores de linha VAB. Vou aplicar aqui a lei de Kirchhoff para as tensões nesse caminho que está aqui, onde é possível identificar todas as diferenças de potencial que vão aparecer quando a gente percorre esse caminho por completo. Começando, por exemplo, a andar pelo caminho a partir desse ponto aqui de cima, que é o ponto B, né? É um ponto B do condutor de linha, aqui embaixo o ponto A. Eu consigo caminhar em sentido horário, e a primeira tensão que a gente vai observar é exatamente o VAB, saindo do ponto B até chegar no ponto A aqui embaixo. Percorro ainda no sentido horário todo esse caminho, passando por VAN, agora por VBN, até voltar no ponto B lá em cima. Com a atenção necessária para polaridade ou para a direção que nós estamos, para o sentido, na verdade, que nós estamos percorrendo esse caminho, se estão coincidentes ou contrários aos sentidos das tensões que já existem ali, é que a gente consegue chegar num equacionamento onde o VAB e o VBN estão no mesmo sentido, o VAN em sentido oposto, deixando um grupo de tensões de cada lado da igualdade, né? A gente deixa o VAB do lado esquerdo, que é uma tensão de linha, e do outro lado as duas tensões de fase, VAN e VBN. Olha que beleza! Tá a relação que a gente queria. Para conhecer a tensão de linha VAB, a gente só precisa subtrair duas tensões de fase. Nesse caso, o VAN menos o VBN. Com o mesmo procedimento aplicado a outros recortes daquele esquema anterior das bobinas, chegaríamos às relações necessárias para encontrar também VBC e VCA a partir da subtração de outras tensões de fase de maneira muito semelhante. Importante lembrar aqui que, apesar do slide anterior indicar o desenvolvimento
só para a sequência de fases direta, aqui nós não utilizamos nenhuma referência à sequência de fases. Então, vale tanto para a sequência de fases direta quanto para a inversa, esse conjunto de equações amarelas aí. Então, vamos lá. Para encontrar um resultado concreto nessa relação, eu vou apelar para o diagrama fasorial que a gente tinha, onde o VAN estava na referência, na horizontal com 0 grau, e o VBN em menos 120 graus. Ou seja, a dedução que a gente vai fazer aqui está sendo feita para a sequência de fases direta. Como eu não aprendi a fazer essa subtração de fasores ou de vetores do jeito que está ali, lá no colégio a Rosa só ensinou a fazer soma de vetores, eu vou tentar enganar tanto a matemática quanto a geometria aqui, fazendo o vetor inverso da tensão VBN. Quando a gente conhece o VBN, a gente também conhece menos VBN. Opa, fazendo isso aqui, agora eu consigo usar o que a tia Rosa me ensinou, porque se eu conheço menos VBN, eu somo o VAN com menos VBN, ok? Fazendo isso aí, então, por exemplo, pela regra do paralelogramo, está lá, VAB encontrado a partir da soma do VAN com menos VBN. Graficamente fica tudo resolvido, está ali o problema que a gente queria descobrir onde é que entra uma tensão de linha, está resolvido. Mas eu quero aproveitar para tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, o VAB é maior do que o VAN e ele tem um ângulo mais positivo do que o VAN. Mas quanto ele é maior? Quanto mais positivo é o ângulo? Eu até podia aproveitar a precisão do meu desenho feito no computador aqui, mas não vou fazer isso não. Vamos tentar achar isso juntos com uma forma que dê os resultados numéricos dessas diferenças, tanto em módulo quanto em ângulo, começando pela análise dos ângulos. Aí eu faço um desenho diferente, com as mesmas três tensões, dando um giro pequeno em algumas delas para botar o VAB na horizontal agora, mas todas com as mesmas defasagens entre si, sem mexer nas suas características, é lógico, para a gente poder estudar aqui, né? Bom, uma primeira observação que a gente pode fazer é VAN e VBN são iguais, os módulos são os mesmos. Assim, temos aqui um triângulo isósceles, que dentro desse triângulo a gente também sabe que entre VAN e VBN, 120 graus é a defasagem. Sendo um triângulo isósceles, os dois ângulos da base devem ter o mesmo valor. Se a soma de todos os ângulos internos de um triângulo deve ser 180, e conheço 120, os 60 que sobram têm que ser divididos em duas partes iguais, 30 para cada um. Aí eu volto o desenho para a posição, tirada essa conclusão aqui desses ângulos, eu volto para próximo da situação original, só tirando o VAB da posição de origem e trazendo ele aqui para começar na ponta do VAN, tá? Já coloquei os 120 graus e um dos 30 graus que a gente conhece para começar a trabalhar nesse novo triângulo. Aí, então, essas descobertas, eu jogo aqui para um cantinho do slide para sobrar espaço, para a gente tentar achar essas relações entre os ângulos. Vamos tentar construir o diagrama fasorial, então, de uma forma diferente. Já conheço o VAN, VBN, também já deduzimos onde é que está o VAB, que estava ali, né? Então, eu vou aproveitar o que eu já descobri da defasagem entre VAB e VBN, fazendo o prolongamento do VAB, do VBN aqui. Esse ângulo eu conheci no slide anterior, né? E ele vale aqueles 30 graus que tinha lá embaixo. Só falta descobrir esse pedacinho aqui, que é a defasagem entre VAB e VAN. Como fizemos aquele prolongamento do VBN, não fica difícil a gente identificar que esse ângulo que falta também é de 30 graus para que componha os 180 graus, né, do VBN com aquele prolongamento dele lá. Então, a nossa conclusão aqui é que esses 30 graus
retratam aquela diferença de ângulo entre a tensão de linha VAB e a tensão de fase VAN, ou seja, a tensão de linha VAB está adiantada de 30 graus com relação à tensão de fase VAN. Isso encerra a análise da diferença nos ângulos. Aqueles que tiverem outras formas de deduzir isso aí, fiquem à vontade. Tem tantas outras formas, sintam-se incentivados a promover essa dedução de outras formas e compartilhar com a gente durante o encontro síncrono, no fórum, comentando no YouTube, sei lá, acha a melhor forma aí. O importante é compartilhar, construir no coletivo esse negócio aí. Para a relação dos módulos agora, voltamos na mesma figurinha no formato anterior lá, né, usando as conclusões que acabamos de chegar nas análises geométricas, e vamos aplicar agora a lei dos senos, que diz que os tamanhos dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a cada um desses lados. No nosso caso, vou pegar VAB, o lado VAB, tem uma relação com o seno do ângulo oposto, ou seja, 120 graus, da mesma forma que o VAN tem a proporção com o seno do ângulo oposto, que é 30. Poderíamos ainda colocar uma terceira parcela com o VBN, mas a N e BN são iguais, então a relação seria a mesma, ok? Resolvendo essa equação, que é simples demais da conta, a gente chega que o módulo do VAB é raiz de 3 vezes maior que o módulo do VAN. Se já tínhamos matado a relação de ângulos, agora matamos a relação entre os módulos. Trazendo para cá as duas conclusões de módulo e de ângulo para uma mesma equação, ficamos com a tensão VAB maior raiz de 3 vezes do que VAN, com 30 graus a mais do que essa tensão VAN. Se essa análise for repetida para as outras, lógico, VBC vai estar raiz de 3 vezes maior que VBN e VCA raiz de 3 vezes maior que VCN, todas elas com os 30 graus de diferença positiva para a sequência de fases direta. É importante que a gente tenha em mente que vale só para a sequência de fases direta, ok? Outra coisa que não podemos nos esquecer é que esses pares de tensões, VAB com VAN, VBC com VBN e VCA com VCN, nunca podem ser separados. Se pensar em qualquer arranjo diferente desse, a gente precisa refazer a dedução, ok? Por exemplo, qual é a relação do VAB com o VBN? Não sei de cabeça agora. O módulo, sim, raiz de 3 vezes maior. Qualquer tensão de linha é raiz de 3 vezes maior que qualquer tensão de fase. Mas o ângulo, quando a gente separar esses parzinhos aí, complica um pouco. Tem que refazer a dedução. Abusando desses analogamente aí, claro que não vamos tomar o tempo precioso de vocês para repetir a análise numa sequência de fases inversa, né? Eu garanto para vocês que quando tudo é analisado nessa outra sequência de fases, o resultado final sofre só esse impacto de substituição do que era um sinal positivo por negativo na relação dos ângulos. A diferença entre os módulos permanece sendo de raiz de 3 vezes. Então, agora a tensão de linha está com 30 graus de atraso com relação à sua tensão de fase respectiva. A melhor forma de sintetizar tudo isso, sem dúvida, é com o diagrama fasorial, que tem as tensões de fase e de linha no gerador conectado em estrela para a sequência de fases direta. Olha que bonitinho que ficou. 3 tensões de fase pretinhas, 3 tensões de linha verdinhas com a relação matemática do lado. Na sequência inversa, temos também a mesma ideia, com diagrama fasorial, tensões de fase pretinhas, de linha verdinhas, obedecendo às relações matemáticas que acabamos de deduzir. Para poder comparar as duas situações, está aí no mesmo slide a apresentação dos dois diagramas, com todas as tensões de fase e de linha para esse caso do gerador em estrela. E aqui a gente encerra a tarefa de definir a relação entre tensões de linha e tensões de fase no gerador em estrela.
a tarefa cumprida para nós aqui. Se fechou tudo para a estrela, agora vamos pensar em conectar de um jeito diferente. E se conectarmos as bobinas não mais com um ponto comum entre as três fases, entre as três bobinas, mas criando pontos comuns duas a duas? Ou se preferir chamar de outro jeito, conectando as três bobinas em série. A com B', C com A', B com C'. Ficam os três pontos de conexão com os condutores de linha, três pontos para serem disponíveis, né, para essa distribuição dessas tensões. A primeira diferença que a gente observa entre as duas conexões é que aqui não tem opção de trabalhar com nada além de três condutores, né? Só sistema trifásico trifilar nesse caso. Nessa conexão, a forma dessa figura se aproxima de um triângulo, né? Então o nome dessa conexão está aí, ó, bastante criatividade, conexão triângulo ou delta, porque a letra grega delta, quando escrita na forma maiúscula, tem um formato de um triângulo também. Então ficamos com aquela primeira conexão estrela, ou Y, um nome, um apelido, uma letra, né? E agora a conexão triângulo ou delta também, um nome e uma letra para representar. Repetindo aqui aquela análise das tensões que nós fizemos na estrela, a gente tem esse grupinho azul das tensões, chamadas tensões de fase no gerador delta, porque são as tensões sobre cada uma das bobinas internas do gerador, que são aquelas tensões de cada fonte monofásica do nosso gerador, ou seja, são as tensões de cada fase do nosso gerador delta, tá bem? Os nomes dessas tensões de fase, VAB, VBC e VCA, se vocês lembrarem bem, são exatamente os mesmos nomes das tensões de linha no gerador estrela. Olha elas aí, ó, as três tensões que eram de linha lá no gerador em estrela. E se a gente der um jeito de tampar esse desenho do gerador aí, a gente não vai nem saber se na hora que a gente tampar, a gente deixar aparecer só os três condutores de linha e as três tensões verdes. A gente não vai saber se essas tensões verdes estão vindo no gerador estrela ou delta. Tamanha é a coincidência. Acho que é até impossível a gente saber de que conexão de gerador que elas vieram. Bom, para a gente tentar enxergar ou mostrar muito rápido aqui a relação entre esses dois grupinhos de tensão, rapidinho, ó, eu consigo perceber que esse ponto da linha A é o mesmo ponto desse do lado de fora e esse da linha B é o mesmo do lado de fora lá em cima também. Aí ficou fácil. Se o ponto A de dentro é igual ao ponto A de fora e o B de dentro é igual ao B de fora, eu fico muito tranquilo para dizer para vocês que a tensão VAB, que está desenhada aqui dentro do nosso gerador, é exatamente a mesma tensão VAB que está aqui em qualquer ponto dos nossos condutores de linha. Se ela é a tensão de fase que está lá dentro e também é a tensão de linha, qualquer tensão de fase vai ser igual à tensão de linha num gerador delta, porque os pontos são exatamente os mesmos, ok? Como não foi falado nada sobre sequência de fases, essa igualdade vale para as duas sequências. Nesse primeiro diagrama, aquele tal ponto de observação colocado em qualquer lugar nos mostra que no sentido de giro anti-horário acabou de passar pela minha observação a tensão VAB. Eu preciso focar em um dos dois indicadores para identificar a sequência de fases, tá bem? E vou começar aqui pelo primeiro indicador. Então, acabei de ver no primeiro indicador passar a letra A, fui lá no meu caderninho e anotei letra A. Com 120 graus de atraso, passa pelo mesmo ponto de observação que está ali paradinho naquela posição, a tensão VBC. Olhando para o primeiro indicador, eu corri lá no caderninho e anotei. O primeiro indicador é B, opa, então passou A, agora passou B. Finalmente, com mais um atraso de 120 graus, passa pela minha observação a tensão VCA. VCA eu quero o primeiro indicador, corri lá e anotei C. Depois de um tempo observando essa
esse diagrama estava lá, ABC, 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 tudo isso se repetindo, né? Que é a ordem alfabética dessas 3 letras e dessa forma, sendo a ordem alfabética, estamos falando de um diagrama em sequência de fases direta, sequência de fases positiva. Seguindo o mesmo procedimento, mas olhando agora o segundo indicador, o que eu teria anotado no meu caderninho seria a sequência. No VAB, eu anotaria a letra B primeiro, não a A. Então, eu anotaria B, que é o segundo indicador dali. Segundo indicador dessa tensão, C. Segundo indicador da terceira, letra A. Eu iria anotar repetidamente BCA, 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 que também é ordem alfabética. Só não está começando pela letra A, está começando pela B, que não é a primeira, mãe. Tudo bem, olha aqui que belezinha. Aqui no meio dessa sequência, a nossa ordem alfabética. Então, essa também é uma sequência de fases direta ou positiva. Na segunda situação, com o mesmo sentido de giro anti-horário, aquela mesma ideia nos levaria à anotação das letras numa sequência que não é a sequência alfabética, a ordem alfabética, nem no primeiro, nem no segundo indicador. A gente não vai conseguir encontrar essa sequência alfabética, portanto, sequência de fases inversa nesse segundo diagrama fasorial. Para esse segundo vídeo, então, gente, era isso que eu estava precisando mostrar para vocês. No nosso encontro síncrono, então, de quinta-feira, a gente discute dúvidas sobre isso, sobre os exercícios pré-aula, que eu vou propor logo na sequência lá no SIGA-A, para que, se possível, vocês me entreguem até quarta-feira. Aguardo vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Tá joia? Um abraço e até mais.